Turma! Muito boa noite. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, nós vamos tratar sobre biotecnologia e os transgênicos. Olha só, biotecnologia e os transgênicos. Vamos falar sobre a transgenia na agricultura. E no nosso episódio nós vamos tratar dessa biotecnologia, como compreender o significado da existência da fome no mundo e a necessidade de ação que promova a segurança alimentar, destacando a participação da biotecnologia e transgênicos nesta resolução desta problemática. E depois a gente vai para as nossas questões. Bom, falar em transgenia, a gente vai falar sobre os transgênicos. Acompanhe a leitura. Na busca incessante por aumento de produção, ascensão dos lucros e diminuição dos custos e poder competir em um mercado cada vez mais exigente, o homem colocou sua capacidade intelectual em favor do desenvolvimento de pesquisas e estudos na intenção de alcançar melhorias na rentabilidade agrícola. Turma, a busca na transgenia genética é a rentabilidade agrícola. O que seria essa rentabilidade? É render mais a sua produção, é ter mais produtividade, é ter uma capacidade de produzir maior. Por quê, professor? Visando principalmente o lucro e a diminuição dos custos de produção. Ou seja, o agricultor quer gastar menos para produzir, quer ter mais lucro, e com isso poder competir no mercado, concorrer no mercado, que está cada vez mais exigente e competitivo. E isso faz com que surjam pesquisas para desenvolver geneticamente essa rentabilidade agrícola. Observem bem, turma. É a rentabilidade a partir da busca do lucro e a redução dos custos para poder o quê? Competir no mercado cada vez mais exigente. É por isso que se faz essa pesquisa. Essa ilustração que eu mostro para vocês, você está vendo aqui um tomate e uma injeção nesse tomate. E aqui você tem o símbolo do código genético. Professor, pelo que a imagem está me mostrando, nós vamos mexer com a genética dos alimentos. Exatamente. Nós vamos mexer com a genética deles através da mistura de genes de outras espécies. Como assim genes de outras espécies? Olha, gente, nós chamamos isso de engenharia genética. E essa engenharia genética, ela vai ocorrer principalmente através dessa modificação dos alimentos geneticamente. Deixa eu só falar aqui para vocês, rapidinho. Turma, só um minutinho, só para organizar aqui.
Então, você tem aqui o símbolo da genética, o símbolo do código genético, e esse código genético que vocês estão observando, isso mostra que nós vamos trabalhar com a genética. Exatamente. Professor, alimentos transgênicos são alimentos o quê? Os transgênicos, atenção, os transgênicos, eles são alimentos geneticamente modificados. Alimentos geneticamente modificados. Professor, como é que nós temos alimentos geneticamente modificados? Esse geneticamente, ele ocorre a partir de uma combinação genética. Não entendi. Vamos lá? Combinação genética. E essa combinação genética, ela vai ocorrer como? Vai ocorrer através da combinação de genes de espécies diferentes. Espécies diferentes. Como assim combinação de espécies diferentes? Essa combinação, gente, ela vai ocorrer levando em consideração os objetivos do agricultor. Agora eu vou explicar melhor para vocês. Observem bem, turma. Você tem as espécies vegetais e cada espécie vegetal... Boa noite, Jamile Rodrigues. Vamos lá. Vamos supor que eu queira plantar soja. Eu vou dar um exemplo da soja. Quero plantar soja, só que a soja, ela demora muito a crescer. A soja não tem muita resistência a determinadas pragas. A soja, turma, ela não se adapta a climas quentes, naturalmente. A soja colhida, ela tem o tempo para apodrecer os grãos de soja. A soja, turma, repito aqui, ó, vamos lá. Presta bem atenção para não esquecer. Eu quero plantar soja, mas naturalmente a soja demora a crescer. Ela não gosta de clima quente. Ela não é resistente a determinadas pragas. A soja colhida, os seus grãos têm o tempo de apodrecimento. E tudo isso dificulta a minha plantação de soja. Aí o que eu vou fazer, turma? Eu vou atrás dos genes de outras espécies para colocar na minha soja. Professor, você vai atrás de que genes, cara? Vamos lá. Primeiro desafio meu, a soja demora a crescer. Aí eu vou atrás de outras plantas e descubro aquela que cresce rápido. Aí eu vejo, ó, essa plantinha aqui, ela cresce rápido. Por quê? Porque ela tem um gene do crescimento rápido. Ah, então eu vou lá e geneticamente eu extraio o gene do crescimento dessa plantinha outra e coloco na minha soja. Ela vai crescer mais rápido, porque eu peguei o gene lá da outra planta e coloquei nessa soja que eu vou plantar. Ah, mas a soja, ela não se adapta a clima quente. Não tem errada, eu vou procurar plantas que se adaptam ao clima quente. Aqui eu encontrar que me satisfaça, eu pego o gene dela. Qual gene? O gene que dá adaptação ela ao clima quente. Pego esse outro gene e coloco aonde? Na mesma soja que eu vou plantar. Ah, mas a soja, ela naturalmente, ela não é resistente a muitas pragas. Pois eu vou procurar uma outra plantinha que tem o gene que a protege das pragas. Aí eu extraio dessa outra plantinha o gene que protege ela das pragas e coloco dentro da minha soja. Por último, depois que eu faço a colheita da minha soja, naturalmente os grãos apodrecem muito rápido. Pois eu vou atrás de uma outra planta que os seus frutos demoram a apodrecer porque ela tem esse gene.
Aí dessa outra planta eu pego o quê? Esse gene que faz com que os seus grãos demorem a apodrecer e coloco aonde? Já sei, professor, na mesma soja que eu vou plantar. Professor, isso aí é transgenia? Exatamente. O que foi que eu fiz? Eu peguei os 4 genes de plantas diferentes. O gene do crescimento, o gene da adaptação ao clima quente, o gene que protege da praga, o gene que faz com que apodreça mais tarde. Ah, Marcelo, aí com isso eu tenho uma soja que nela eu adicionei os 4 genes de acordo com os meus interesses. Aí quando eu plantar essa soja, agora ela é chamada de soja transgênica, porque é uma soja que recebeu genes de outras plantas. Aí essa soja, quando eu for plantar, eu sei que ela vai crescer mais rápido, ela vai estar resistente às pragas, ela vai estar adaptada a clima quente e o seu grão vai demorar a apodrecer. Tudo o que eu queria. Marcelo, isso é transgenia. A grosso modo, eu estou explicando para vocês o que é a transgenia. É a adoção de genes de espécies diferentes naquela que eu vou plantar. Marcelo, quer dizer que isso ocorre lá nas sementes? Exatamente, porque tudo vem da semente, né, turma? Então, essa engenharia genética, essa combinação genética, essa injeção de genes de outras espécies na que eu quero plantar, isso ocorre lá no momento da semente. Aí não tem errada. Eu vou ter uma semente geneticamente modificada. Por quê? Porque recebeu genes de outras sementes, de outras espécies. Marcela, aí você vai ter uma espécie transgênica que vai crescer rápido, adaptada a clima quente, a pragas, protegida de pragas e o seu grão demorando a apodrecer. Pô, Marcelo, isso é massa, né? Bom, isso aí é o lado positivo, porque eu vou ter mais rentabilidade, porque minha soja ela vai estar com esses 4 problemas melhorados, próximos de serem resolvidos. A minha soja vai crescer rápido, tá? Onde eu quiser plantar, resistente, demorando a apodrecer, era tudo que eu queria. Então, por enquanto, eu estou mostrando para vocês o lado positivo da transgenia. Beleza, turma? Aí eu vou dar para vocês 2 minutos, por favor.
Estamos de volta pelas ondas, falando da transgenia. Continuando, galerinha. Rapaz, professor, e a galera mistura mesmo a genética, colocando aí e tal, e etc. Vamos lá. Nesse sentido, foram desenvolvidos os transgênicos, que corresponde a organismos que detêm a sua essência genes de outro organismo. Deixa eu sublinhar isso para não perder aqui o raciocínio. Olha só. Organismos que detêm em sua essência genes de outros organismos. Como eu falei para vocês, turma, o que os engenheiros genéticos, os biólogos fazem? Pegam genes de outras espécies e colocam aonde? Na que ele vai plantar. Na que o agricultor vai plantar, naturalmente. Porque o engenheiro genético não vai plantar, é o agricultor. Ele simplesmente faz essa combinação, essa mistura genética de espécies transgênicas, que são geneticamente modificados, e é uma transgenia, que a gente sabe, né? E essa mistura faz com que as sementes fiquem adaptadas ao que o agricultor precisa, que é possível por meio da engenharia genética. Olha só, professor, cada ramo da ciência que surge, a engenharia genética, turma, ela surge principalmente a partir dos anos 60, a chamada Revolução Verde, que eu vou falar ainda dela, que foi essa onda de modernização do campo. E a combinação genética, a seleção de sementes, a mistura de sementes, dá origem a essa ciência, a engenharia genética. O objetivo maior é a busca do aprimoramento de um produto que possui características novas em relação àquelas que fazem parte da sua natureza original. Atenção para esse detalhe, que ele é muito importante. Características novas, ou seja, essas plantinhas, essas culturas agrícolas, elas vão ter o quê? Características novas em relação àquelas que fazem parte da sua natureza. O que eu quero dizer com isso? Eu já estou instigando em vocês, porque nós estamos mexendo nas características naturais dos seres vivos, no caso dos vegetais, modificando o que? A sua natureza original. Opa, professor. Nós estamos mexendo no que Deus criou. Porque Deus, a partir da sua perfeição, construiu todos os seres vivos, dando a cada um deles as suas características naturais. Principalmente, no caso aqui, as suas características genéticas. Você, eu, todos os seres vivos apresentam as suas características genéticas. Essa genética que foi herdada dos anteriores. O que os cientistas fizeram com essa engenharia genética? Modificaram as condições naturais, a realidade natural dos seres vivos. Então, a gente já começa a se preocupar, porque eu vou consumir um alimento geneticamente modificado às suas condições naturais. Isso já gera na gente o quê? Uma dúvida, um questionamento. Nós vamos nos alimentar de plantas, espécies, produtos agrícolas geneticamente modificados. Aí é a polêmica, né? Mas vamos deixar ela lá para frente, porque a gente vai falar sobre os desafios dos transgênicos. Por enquanto, estamos entendendo o fundamento da transgenia, que é a combinação genética, que é a mudança da essência natural dos organismos a partir dessa engenharia genética, que é a adoção de características novas nesses novos organismos. Nós estamos fazendo a mutação, modificação, alteração na constituição natural dos organismos. Eu queria agora me prender, nesse momento, sobre a engenharia genética, que foi a responsável por essa mistura genética toda nos alimentos, gerando a transgenia. A engenharia genética, turma, ela vai surgir com a chamada Revolução Verde. Aí eu quero voltar lá na história um pouquinho
e falar da Revolução Verde. Olha só, turma. Revolução Verde. Vamos ver aqui a etimologia da palavra. Revolução dá a ideia de mudança brusca. Vamos fazer uma revolução? Vamos fazer uma mudança brusca. Verde dá a ideia de agricultura. Revolução Verde, uma grande mudança na agricultura. Isso vai ocorrer em meados dos anos 60. Beleza. Inicialmente nos Estados Unidos. Depois, essa Revolução Verde vai ganhar só o mundo. Os Estados Unidos, simplesmente, em meados dos anos 60, vão começar a desenvolver grandes pesquisas na agricultura. E essas grandes pesquisas vão gerar o quê? Uma onda de modernização. Aqui eu estou definindo a Revolução Verde. Uma onda de modernização do campo. Quando eu falo do campo, é da agricultura, né, turma? Vamos lá? Estados Unidos partem para as pesquisas e, a partir das pesquisas, nos diversos ramos, eles vão modernizar o seu campo. Vai dar certo? Sim. Eles vão modernizar o campo? Com certeza. A partir dessa modernização, o mundo inteiro vai querer essa onda de modernização. E os Estados Unidos vão começar a difundir essas pesquisas, essa evolução tecnológica para outros países, inclusive o Brasil. Aí já em meados dos anos 70, o nosso país vai viver uma grande modernização na agricultura. Modernização essa que vem até hoje. Marcelo, quando se fala em agricultura no Brasil, se fala em campo muito moderno. Quer dizer que nasce aqui da Revolução Verde? Com certeza. Bom, você falou que os Estados Unidos modernizaram, criaram pesquisa. Pesquisa em quê, professor? Me diga em quê. O que foi que eles modernizaram? Excelente pergunta. Aí eu vou colocar para vocês os ramos da Revolução Verde. Vamos lá? O primeiro deles, vocês acabaram de ver nos slides anteriores, que foi na engenharia genética. Ah, cara. Então, eles vão desenvolver pesquisas biológicas no campo da genética, criando uma verdadeira engenharia sobre ela. Engenharia genética. Ah, já sei, vão modificar gene, vão melhorar sementes, vão adaptar sementes, vão hibridar sementes. Exatamente. Além da engenharia genética, nós vamos ter a evolução de pesquisas no campo da irrigação. Olha só, os modernos projetos de irrigação. Aí você tem os engenheiros, né? Você tem os projetores, os projetistas, os arquitetos. Nós vamos ter aí uma gama de calculistas, matemáticos que vão desenvolver modernos projetos de irrigação. Aí nós vamos ter também os insumos químicos. E é aqui, turma, que nascem os chamados insumos químicos, os famosos agrotóxicos. Inseticidas, fungicidas, bactericidas, pesticidas, os fertilizantes, conservantes, tudo aqui. Nasce justamente dessa Revolução Verde, o pontapé inicial para pesquisas nos agrotóxicos, que a gente sabe que é utilizado e muito nos dias de hoje. Nós também temos, gente, a questão do solo, a famosa correção ou manejo do solo. Correção do solo. Ou correção ou manejo. O manejo vem de realmente fazer o manuseio, a modificação, a adaptação do solo. Aí nós vamos passar a produzir corrigindo esse solo. Ah, professor, então esses são os principais ramos da Revolução Verde. Vem a genética, vem os projetos de irrigação, o uso dos agrotóxicos e a correção do solo. Turma, todas essas pesquisas foram iniciadas aonde? Estados Unidos, a partir dos anos 60. Por que a partir dos anos 60? Por que não foi antes? Ah, gente, se eu voltar um pouquinho, alguns anos, eu vou ter a
Segunda Guerra Mundial. Ah, tá, já entendi. Em meio à Grande Guerra não dava para termos essa modernização. Beleza. Após a Segunda Guerra Mundial, aí nós vamos ter o advento da descolonização, a formação de grupos empresariais, de empresas multinacionais, a economia americana vai evoluir, todo o contexto histórico do pós-guerra vai contribuir para essa modernização do campo. Depois ela vai ganhar o mundo. Que mundo? Principalmente o mundo pobre, o mundo ex-colônia. Porque vocês sabem que as ex-colônias sempre tiveram uma tradição agrícola, de exportar alimentos. O Brasil é um exemplo, né? Colônia de Portugal, sempre vendemos produtos agrícolas, sempre tivemos o quê? Uma vocação agrícola. Para você ter uma ideia, nessa época, nos anos 60 e até meados dos anos 70, o Brasil era rural, vivia do campo. Então nós já tínhamos uma vocação rural. Ou seja, um país gigante, com muitos recursos, vocação rural, já um grande produtor agrícola, era um prato feito para receber essa modernização. Assim como o Brasil, vários países latinos, africanos e até asiáticos receberam essa onda de modernização, a chamada Revolução Verde. Vou te dar aí 2 minutos, por favor. E estamos de volta. Falando dela, da Revolução Verde, modernização do campo e a relação com os transgênicos. Acompanhe a leitura. A biotecnologia tem servido à grande valia da produção agrícola e pecuária, pois oferece a possibilidade de produzir produtos diferenciados ao consumidor, como, por exemplo, carne suína, com menos colesterol. Professor, grande valia, ou seja, uma grande vantagem para a produção agrícola e pecuária. Beleza. Porque aí nós vamos ter o advento de novos produtos ou produtos diferenciados. Professor, isso pode ajudar na dieta? Com certeza. Aqui é um exemplo que eu cito a vocês, onde eu tenho carne suína com menos colesterol. Opa, isso é bom, né, professor? Com certeza. A gente tem que admitir que essa biotecnologia, essa engenharia genética e entre outras ciências contribuíram também, gente,
para a produção de alimentos menos nocíveis à saúde humana. Hoje nós temos um cuidado com produtos ou substâncias como glúten, colesterol, taxa de açúcar. Aí eu vou entrar no campo da dieta moderna, a dieta industrial. Porque nós já tivemos a dieta rural. Lembra quando nós não, né? Os antepassados nossos eram homens agrários, viviam numa dieta mais rural, uma dieta onde os alimentos não tinham essa gama de produtos químicos, de agrotóxicos. Isso não existia há algumas décadas. Beleza. Mas aí viemos para a cidade e passamos a viver a era dos agrotóxicos, dos conservantes, passamos a viver a era dos produtos químicos, dos enlatados, das carnes processadas. Beleza. A nossa dieta foi cada vez mais se industrializando. Só que essa industrialização inicialmente avançou para o lado da produtividade. Só que, com o advento da medicina, das pesquisas, da nutrição, aí vem aqui um elogio aos grandes profissionais como os nutricionistas, os nutrólogos, os endocrinologistas, entre outros, que começaram a contestar, a criticar, através de trabalhos científicos, os efeitos da dieta industrial nas pessoas. E a partir da contribuição, da crítica, da apresentação de dados científicos, de como essa dieta industrial estava nos fazendo mal, é que a própria ciência tratou de começar a desenvolver pesquisas para desenvolver alimentos mais saudáveis. Aí você tem os alimentos light, diet, zero açúcar, zero gordura, ou quase sem açúcar e gordura, na verdade. Aí nós vamos ter os alimentos com menos conservantes, que não contêm glúten, alimentos que vão ser menos processados, alimentos conservados in natura. O advento agora de uma transição entre o natural e o in natura e o industrializado. Aí você tem, por exemplo, a polpa. Enfim, uma gama de alimentos mais saudáveis que surgiram a partir da resistência e dos efeitos que começaram a ser apresentados dos industrializados. Aí a gente já começou a diminuir o consumo do açúcar, da gordura, do glúten, dos conservantes. A gente já passou a criticar os alimentos industrializados a toda forma. Porque o que pesava era o preço, era a duração, era o alcance, mas ninguém avaliava a qualidade desses alimentos. E aí, gente, hoje a gente já começa, hoje não, já há alguns anos, né, até décadas, a gente já começa a se preocupar com o tipo de alimento que a gente passa a consumir. Até porque, paralelo a esse consumo de alimento, nós vamos ter as doenças que surgiram da alimentação, como a obesidade, o estresse, problemas cardíacos, respiratório, gastrointestinal, as doenças da alimentação. Isso fez com que a gente nos voltasse para uma alimentação menos nociva. Não vou dizer plenamente saudável, mas menos nociva. Isso aí é fruto da transgenia. Isso é fruto também da combinação genética. Então, aí, o que se há de discutir sobre a Revolução Verde, que é a onda que provocou tudo isso, são os pontos positivos e negativos da Revolução Verde. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar para vocês aqui, ó, retomando ela, a Revolução Verde, e quando eu retomo, eu quero falar para vocês dos pontos positivos e negativos da Revolução Verde. Vamos lá? A Revolução Verde. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar aqui, vou colocar aqui o mais de pontos positivos e o menos de pontos negativos. Como tudo no mundo tem suas vantagens e desvantagens. Vamos lá? Quais as vantagens da Revolução Verde? Claro, nós vamos ter maior
nós vamos ter aqui, deixa eu organizar aqui direito. Nós vamos ter maior produção e produtividade. Atenção, turma. Maior produção e produtividade. Ou seja, a gente vai produzir mais alimentos numa capacidade melhor. Repito, vamos produzir mais alimentos, ou seja, aumentamos a produção. E a capacidade de produzir, a produtividade, também vai aumentar. Novas áreas agrícolas. A tecnologia vai fazer com que a gente desenvolva novas áreas agrícolas. A gente vai plantar em solos que não se plantava, porque a gente vai corrigi-lo, em clima que não se plantava, porque a cultura não era adaptada. A coisa vai melhorar, né? Beleza. Aí nós vamos ter, naturalmente, maior comércio na agricultura. Porque se eu produzo mais, eu vou comercializar, a economia vai se favorecer. Isso são pontos positivos. Agora eu tenho aqui os pontos negativos. Quais são os pontos negativos? Concentração de riqueza, porque essa tecnologia ela não é para todo mundo. Uma parte dos agricultores não vão ter acesso. Um outro ponto negativo são os problemas ambientais, lógico. A gente sabe que quanto mais o homem produz, mais ele desmata, consome água, desgasta solo e vai embora. Queimadas, desmatamento, é um problema sério. O outro problema também, que a gente vai observar, além da concentração de riqueza, é o desemprego. Porque a modernização, ela vai gerar desemprego no campo. Por quê, professor? Porque as máquinas vão substituir o trabalho dos agricultores. E, por último, nós vamos ter a questão da concentração de terra, que é um problema sério. Concentração de terra. Ou seja, os grandes projetos agrícolas dos agricultores mais ricos vai gerar uma grande concentração de terra. Tá aí, gente, as vantagens e desvantagens da Revolução Verde. 2 minutos, por favor. Pelas ondas, falando dela, da Revolução Verde, da modernização do campo.
E falando da modernização do campo, falamos dos transgênicos, que são os alimentos geneticamente modificados. E toda essa modernidade surge com a Revolução Verde. Então, turma, jamais podemos dissociar, separar a Revolução Verde, aliás, o estudo dos transgênicos da Revolução Verde. Porque a partir da ideia, dos princípios, dos pontos positivos e negativos da Revolução Verde, é que nós vamos entender a moderna tecnologia e, entre elas, a transgenia, a modificação genética. Porque tudo está num contexto. Tudo está no contexto da modernização do campo. E os transgênicos é uma delas. É uma das formas de produção e modernização do campo pelo mundo. Bom, turma, com isso, nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. Modernização do campo, os transgênicos, a Revolução Verde. São elementos que estão intimamente ligados, que vão promover essa nova e essa grande alteração no campo do Brasil e do mundo. E aí vamos viver a partir disso um mundo agrícola cada vez mais moderno. Já já a gente volta para a nossa próxima aula. Valeu, turma!